Olha, será que a CEMIG é a melhor empresa elétrica listada na bolsa? Será que ela tá barata? Será que ela paga muito dividendo? A gente tem um cenário confuso hoje, porque o que acontece é o seguinte: ações da CEMIG estão meio que no 0 a 0 no último ano. Nos últimos 6 meses elas caem. E tem muito investidor que fica com uma pulga atrás da orelha, que se pergunta, poxa, essa queda aqui no semestre abriu uma janela de oportunidade, tornou a ação barata? E aqui nesse vídeo a gente vai te ajudar a responder perguntas como: a CEMIG tá barata? Ela é uma boa pagadora de dividendos? E principalmente ela passa em alguma das estratégias de seleção de ações aqui do Clube do Valor. Então presta muita atenção no que o Felipe Almeida, meu sócio, vai te revelar a partir daqui. Já deixa o like, presta atenção no vídeo e bora pra ele. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entender o contexto em que a CEMIG tá. Pra quem não sabe, deixando todo mundo na mesma página, a gente tá falando aqui da Companhia Elétrica de Minas Gerais, e que é conhecida como uma companhia integrada, ou seja, que atua em todas as pontas do setor de energia elétrica, tanto na geração, quanto na transmissão, quanto na distribuição de energia. E ele é controlado pelo estado de Minas Gerais, pelo menos até o momento. Pois se a gente olha para uma janela de tempo um pouco mais longa, olhando os últimos 10 anos, a gente vai ver que a CEMIG teve uma capacidade de multiplicar por 4 vezes o investimento nesse período, quando a gente já considera os dividendos na conta. E assim, se a gente observa dentro das empresas do setor elétrico, que é muito conhecido como pagador de dividendos na bolsa, o que a gente vai perceber, pelo menos por essa análise superficial aqui, é que o dividend yield dessa empresa aqui, ele é disparado o maior de todos entre as principais empresas elétricas da bolsa. Só para você ter uma noção, a Copel tá aqui com 6,5, a CPFE tá com pouco mais de 6, enquanto a CEMIG tá carregando algo próximo a 20. Só que quando a gente olha para a performance de um ano para cá, a gente vê a empresa basicamente no 0 a 0, uma alta de 2% nesse período, e olhando para o período desse ano agora, de 2025, a gente já chegou a ver quedas de mais de 12%, sendo que no acumulado do período ela cai 3%. E tem algumas razões do porquê isso vem acontecendo no período recente. Se a gente olha para o final de 2024, no último trimestre, a gente vê o lucro da empresa caindo praticamente pela metade. Em compensação, se a gente olha para o fechamento de 2024 na comparação com 2023, na verdade, o lucro líquido teve uma alta de 23%. E se a gente observa essa curva de lucro líquido também num período maior dos últimos 10 anos, a gente vê uma crescente bem interessante, que se manteve em alta aqui no ano de 2024, quando ela bateu seu recorde com mais de 7 bilhões de lucro. Até que a gente chegou no primeiro trimestre desse ano e os resultados não foram tão positivos quanto a gente vinha vendo nos últimos anos. A empresa apresentou uma queda de praticamente 10% no lucro líquido, caindo para abaixo de 1,1 bilhão, quando na comparação com o primeiro trimestre de 2024. E uma queda similar aconteceu na geração de caixa medida pelo EBITDA também. E aí quando a gente busca o grande vilão dessa queda toda, a gente vê principalmente o setor de comercialização pela empresa, que teve uma queda de receita de mais de 86%, que foi puxada principalmente pela alta da inflação da energia elétrica aqui no Brasil. E a explicação para essa queda tão forte na linha de comercialização vem das diferentes posições geográficas que a CEMIG tem da geração de energia ao redor do Brasil. O que aconteceu no primeiro trimestre desse ano é que boa parte da capacidade de geração de energia da CEMIG está na região norte e nordeste do Brasil. E nessas áreas, a inflação da energia elétrica foi muito menor. Em compensação, os preços da energia na região da Grande São Paulo, por exemplo, foram muito mais altos. E uma vez que a CEMIG precisou gerar no Nordeste a um preço mais baixo e depois revender essa mesma energia lá em São Paulo por um preço muito mais caro, a diferença desses preços precisou ser comprada no livre mercado, gerando assim a queda na receita do que se chama de comercialização ali pela empresa. É como se você tivesse uma fazenda de laranja no Nordeste, mas os seus clientes estão no Sudeste, onde a laranja é mais cara. Por incrível que pareça, quem tem que pagar essa diferença é você nesse setor. E a empresa, inclusive, destacou isso no que ela chama de exposição à diferença de preços entre submercados, que impactou negativamente o resultado em 133 milhões de reais. Além disso, se a gente for olhar para a trajetória da dívida da CEMIG dos últimos anos para cá, ela saiu de um múltiplo de menos que 1 de dívida líquida sobre EBITDA, como era aqui em 22 e 23, para cerca de 1,4, como ela está agora. Não é um aumento expressivo, mas é um aumento de dívida, principalmente em um período onde os juros do Brasil está muito mais alto. Óbvio que boa parte disso aconteceu por causa do ciclo de investimentos que a empresa vem fazendo, demonstrado nessa imagem. Em compensação, esse custo de dívida veio a aumentar no primeiro trimestre de 2025, também apertando um pouco mais o resultado. Então o que a gente vê parece um problema mais pontual, principalmente por causa do segmento de comercialização. Em compensação, os rumores da privatização da CEMIG ainda estão rondando o mercado e o governo de Minas Gerais precisa bater o martelo sobre isso até outubro desse ano. Essa aqui foi uma expectativa muito positiva. Caso venha a acontecer, costuma ter uma resposta positiva pelos preços do mercado.
mercado. E aí se a gente olha para a empresa com o maior dividendo recente dentro das elétricas, um resultado que não foi lá essas coisas, uma possibilidade de privatização e ao mesmo tempo um preço que não foi para canto nenhum nos últimos meses. Será que isso tudo deixa uma oportunidade muito clara na mesa? Como é que a gente faz para saber se essa é uma boa ação para investir a depender da nossa estratégia? É isso que eu quero te mostrar a partir daqui. E inclusive se você também se sente confuso, quando precisa abrir o resultado de uma empresa, acompanhar o que é que está acontecendo das notícias financeiras sobre a companhia, e você nunca se sente seguro o suficiente se deveria comprar mais, se deveria vender aquela empresa da tua carteira, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita, um espaço onde você vai poder conversar de forma individual com um especialista de investimentos aqui do clube, para que ele entenda os teus objetivos financeiros, o teu patrimônio atual, e assim te mostrar uma estratégia para que você possa aproveitar as melhores oportunidades do mercado financeiro, sempre sabendo quais ativos você deveria comprar e quais você deveria vender. Foi inclusive essa filosofia de investimentos que fez com que a gente se tornasse a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo aqui no Brasil. E a única coisa que você precisa fazer para participar dessa sessão de consultoria gratuita é ler esse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Boa, agora vamos olhar para os números aqui da CEMIG para a gente entender de fato o que é que faz sentido dentro de uma estratégia para essa empresa. De um ano para cá, a performance foi de 2% de alta, nos últimos 5 isso já muda, foi 100% de alta. Quando a gente considera dividendos na conta, nos últimos 5 anos, o seu dinheiro multiplicaria por mais de 3 vezes, uma alta de 220%. Vamos primeiro entender se a CEMIG está barata demais, se esse preço é uma pichincha de quem está buscando uma empresa abaixo do seu valor. E para isso a gente usa uma estratégia de investimento em ações específica, chamada de as ações mais baratas da bolsa, que vai basicamente pegar as mais de 400 empresas disponíveis para investir na bolsa de valores e vai buscar as 20 que estão mais baratas naquele momento. O processo para isso é uma passagem de 4 filtros específicos e que foca principalmente no múltiplo chamado EV/EBIT, que é uma comparação entre o que a empresa gera de caixa e o valor que o mercado dá para ela. Em um cenário onde você está avaliando o preço, quanto menor o EV/EBIT, melhor. Isso significa que a empresa está ainda mais barata. E o que a gente vê atualmente para a CEMIG é um número de 2,6, que é o mais baixo disparado dos últimos 5 anos. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, tá, Felipe, então ela está muito barata já que esse múltiplo está baixo. Só que aqui entra um ponto muito importante. Uma ação só vai estar barata o suficiente depois que você compara ela com todos os outros custos de oportunidade, as outras possibilidades em empresas que podem estar mais baratas no mesmo momento. E é exatamente esse caso que acontece com a CEMIG. Nesse momento, ela está na posição número 39 dentro do ranking das ações mais baratas da bolsa. Como essa estratégia compra somente as 20 primeiras, que estão muito mais baratas que ela, para quem estivesse montando ou rebalanceando a sua estratégia nesse momento, a CEMIG ficaria de fora. Ah, Felipe, mas eu olho a CEMIG muito mais para dividendos, já que ela é uma empresa perene do setor elétrico. Se esse for seu caso, aí você precisa de uma outra estratégia específica para buscar quem quer muito mais fluxos de pagamentos na conta. Para isso, aqui no Clube do Valor, a gente usa a estratégia máquina de dividendos, que conta com 6 critérios muito claros para escolher as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. Como, por exemplo, buscar lucros crescentes nos últimos 3 anos, afinal de contas, essas são as empresas que trazem uma chance muito maior de manter a consistência de pagamento ao longo dos anos. E, é claro, buscar empresas com altos dividendos médios nos últimos 3 anos. E nada disso aqui faria sentido se a gente não tivesse testado no passado e visto que uma estratégia como a máquina de dividendos teve uma performance bem acima do índice Bovespa de mais de 4 vezes, o que comprova que a metodologia tem um racional que faz sentido. E, inclusive, se você quiser saber mais detalhes de como funciona a máquina de dividendos e conhecer 7 empresas que estão nesse momento dentro das 10 mais pagadoras da bolsa, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi, te contando tudo isso que você vai poder fazer download gratuito enquanto você assiste esse vídeo, através de um link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Dito isso, vamos olhar para os principais dados da CEMIG. No que diz respeito à estratégia de dividendos, a gente já vê que o lucro líquido dela está bem crescente nos últimos 3 anos fechados, de 2022 a 2024. O payout da companhia, que nesse momento está em cerca de 78%, mostrando uma ênfase na distribuição de dividendos para os acionistas. E se a gente olha para a média ponderada de pagamento de dividendos nos últimos 3 anos, ela está com mais de 13% ao ano, colocando a CEMIG disparado como uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Ou seja, qual é a grande lição desse vídeo aqui? A depender da estratégia que você escolhe para investir em ações, o resultado para cada uma das empresas da bolsa vai ser diferente. A única coisa que você precisa de fato é ter uma estratégia clara que você confie e siga para o longo prazo. E inclusive, se você quer aprender como essas filosofias de investimentos foram criadas, aí eu tenho uma notícia imperdível para você. O nosso principal treinamento aqui do Clube do Valor, chamado Do Dinheiro à Liberdade, onde a gente compilou a mais completa experiência do mercado financeiro para você multiplicar o seu dinheiro e antecipar a sua liberdade financeira, onde a gente te ensina toda a nossa filosofia de investimentos que fez com que o Clube do Valor chegasse em mais de 4 bilhões de reais sob aconselhamento dos seus clientes, trazendo resultados bem acima da média do mercado. Para você conhecer o treinamento do Dinheiro à Liberdade, eu vou deixar um link aqui embaixo. Mas corre, porque as
as vagas vão fechar nos próximos dias. Dito de tudo isso, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Eu vou deixar um outro vídeo bem complementar a esse aqui do lado para você continuar assistindo e eu vou te esperar no próximo conteúdo.